Olá, isolados e isoladas. Vamos começar mais uma aula e nós vamos falar de temáticas de filosofia política. Essas temáticas elas são altamente importantes, nós vamos saber por quê. E muitas delas compõem a nossa vivência e a gente às vezes nem percebe. Meu nome é Andrei e começaremos mais uma aula com filosofia com Andrei Rodrigues. Para fortalecer o canal, eu peço que você se inscreva, compartilhe esse vídeo e dentro das nossas limitações técnicas, vamos em frente. Primeiramente, nós vamos falar da relação poder e força. Bom, a política ela trata de relações de poder, né? Isso nós já sabemos. Todos os campos que nós tratarmos de política, ela vai estar alinhada ao poder. E o que é poder? Bom, poder é uma capacidade ou possibilidade de agir e produzir efeitos desejados sobre indivíduos ou grupos humanos. Quando se diz possibilidade, que não é necessariamente que você tenha poder que você vai conseguir fazer as coisas que você quer. Quando se diz assim, possibilidades através do poder, é porque quando você tem algum cargo, alguma importância na política, você tem certas possibilidades que são constituintes do seu cargo. Por exemplo, os prefeitos, os governadores, os governantes que tomaram essas decisões de decretar um isolamento social, é porque é competência dos cargos dos mesmos. Porém, tem uma questão muito importante. Qual é a relação entre o poder e a força? Bom, antes da gente falar isso, nós temos que falar de dois polos. Né? O poder ele pressupõe dois polos. O de quem o exerce e daquele sobre o qual é exercido. Então, poder é uma relação, um conjunto de relações pelas quais indivíduos ou grupos eles acabam interferindo na atividade de outros indivíduos. Isso foi o que a gente falou. Os governadores, por terem poder, eles têm essa possibilidade de interferir na vida dos indivíduos, né, da sociedade como um todo. Porém, a relação do poder e da força se dá justamente porque, para que alguém exerça poder, essa pessoa também tem que ter força. A força, no sentido político, ela é entendida como um instrumento para que o poder ele possa ser exercido. E quando a gente fala em força, nós pensamos logo em força física, na coerção, mas esses conjuntos são apenas um dos tipos, né? A força é quando alguém mobiliza, consegue mobilizar um grupo para poder fazer uma ação, consegue ter influência para que o poder possa ser exercido. Por exemplo, o governador ele propõe o isolamento social, as pessoas não aderem. Pronto, ele não tem força para fazer com que aquele decreto tenha vigor, tenha efetividade, porque entre a lei como ela é e como ela acontece, existe uma grande diferença. Então, quando eu consigo mobilizar as pessoas a fazerem algo, então eu tenho força. Quando eu tenho poder, para que eu possa exercê-lo, eu tenho que ter força. Então, essa é a relação existente entre poder e força. Todo Estado ele tem uma relação com a legitimidade, né? Às vezes nem sempre, mas Estado e legitimidade do poder são assuntos que a gente tem que falar. Por quê? O que é que torna o governo de um Estado legítimo? Consenso. Por quê? Quando a gente falou anteriormente, a força ela é aquela capacidade das pessoas influenciarem os outros, mobilizarem as pessoas para poder conseguir determinado feito. E embora a força física ela seja condição necessária exclusiva do Estado, ou seja, o Estado ele detém um monopólio legítimo da força e do aparato administrativo, a força física não é condição suficiente para a manutenção do poder. Ela precisa ter legitimidade que só é alcançada por esse consenso. O consenso é o que assegura a obediência dos governados e dispensa esse recurso da força. A legitimação do poder ela pressupõe
um fundamento ético, que deve ser justificado como justo, leva à justificação jurídica, no que diz respeito à lei. Vários estados, em diferentes formas de governo, eles têm diferentes formas também de legitimação. Por exemplo, os estados teocráticos, o poder é legítimo porque supostamente deriva da vontade de Deus. As monarquias hereditárias, essa legitimação acontece através da geração e mantido pela força da tradição. E na democracia é legítimo porque o consenso nasce da vontade do povo. Essa discussão a respeito da legitimidade é importante na medida em que a obediência é prestada apenas pelo poder consentido. Essa situação é voluntária, ou seja, o consentimento é livre. Se não for assim, se não for livre, abre-se então a brecha do direito de resistência do cidadão. Então, o governo só é legítimo quando há consenso de uma certa maioria da população. Na democracia, esse poder emana do povo. Bom, a democracia, quando nós falamos, ela não tem só um aspecto, ela tem vários aspectos, ela tem várias áreas, que são, como a gente descreveu logo no slide, a democracia política, social, econômica e jurídica. Bom, mas afinal de contas, o que é cada uma? A democracia política, ela é como se fosse o coração do funcionamento democrático, que a democracia ela encontra-se no reconhecimento do valor da coisa pública, né, da res pública. Separa-se então de interesses particulares, não se é proprietário do poder. Por isso, o poder democrático ele deve ser rotativo e seus governantes escolhidos pelo voto. Condições necessárias para isso são o sufrágio universal, regulamentação do sistema pluripartidário, ou seja, devem existir vários partidos livres também, e o voto deve ser secreto, né? E bem como a transparência da ação dos políticos. Um desses exemplos dessa transparência, aliás, dessas formas de transparência, são meio descrito no portal da transparência, que existe nos estados, nos municípios, na União. E tudo isso faz parte. Então, outra coisa também importante, os direitos civis, os direitos sociais e nossas obrigações como cidadão de votar, ser votado e exigir, obviamente, melhorias. Por isso as pessoas devem estar ativamente, participando ativamente do contexto democrático. Bom, outra coisa importante da gente falar é da democracia social. A democracia social, ela entende que ninguém pode ser discriminado por causa da sua renda, do seu gênero, da sua etnia, a sua sexualidade, a sua crença ou, obviamente, por ser uma pessoa com deficiência. E do ponto de vista formal, a Constituição de 88 ela garante direitos essenciais, moradia, alimentação, saúde. Porém, a gente sabe, né, a gente vê todos os dias que estamos muito longe de conseguir alcançar e efetivar esses direitos. Inclusive, nós temos visto constantemente que vários problemas são causados pela falta de tais direitos. Por exemplo, o saneamento ambiental, ele agrava em lugares de periferia o perigo da contaminação pelo Covid-19. E quantas pessoas estão em risco, enquanto outras têm benefícios sociais e econômicos em relação a isso. São privilégios, por assim dizer, né? Nós temos também a democracia econômica, porque o contexto capitalista e globalizado que nós temos hoje, ele preza pela produtividade. Só que na produtividade, no advento à tecnologia, as pessoas acabam por perder seus empregos para as máquinas, né? Exige cada vez mais mão de obra qualificada e muitas vezes geram subempregos. A democracia econômica ela visa que as pessoas tenham renda própria para se viver e não para sobreviver, ou seja, a dignidade no emprego, né? Trabalhar, aliás, viver para trabalhar, trabalhar para
viver. Isso garante uma certa dignidade. A democracia jurídica, ela acaba sendo uma meta de países que defendem a igualdade perante a lei. O que isso significa? Bom, trata-se de as pessoas terem um tratamento igual independente da sua renda. Vale lembrar que trata-se de um processo relativamente recente na história, que foi motivado pela luta da burguesia no século XVIII para derrubar privilégios da nobreza. E alguém poderia lembrar que a ação do Estado ele exerce o monopólio da violência, né, por atribuirmos a ele o poder de atos dos cidadãos e, conforme o caso, cessar a liberdade. Que a pessoa comete um crime, ela vai presa, obviamente. Porém, são as leis que permitem o ordenamento da sociedade e elas impedem a ação de grupos com base em interesses particulares. Ou seja, se a lei limita a liberdade, ao mesmo tempo que ela garante, meu direito vai até onde o do outro começa. E a democracia jurídica substancial depende do funcionamento efetivo das instituições. São aspectos importantes, como por exemplo, a elaboração de leis que representem interesse da população, não somente um grupo, o respeito à Constituição, que isso é essencial, a autonomia e a agilidade do Poder Judiciário, porque nós brasileiros sabemos que os processos demoram muito tempo, se arrastam para serem efetivados e acaba fazendo que muita gente tenha descrença na justiça. Eficiência da polícia, com estrutura e formação adequada para coibir o crime sem desrespeitar a dignidade humana. Então, a democracia jurídica ela busca fazer com que as pessoas sejam atendidas de forma igual. Tanto é que isso é tão distante da nossa realidade que várias pessoas dizem: mas a justiça só funciona para quem tem dinheiro. E quando nós vamos avaliar todo o aspecto socioeconômico que vivemos, não tem como não dar razão a uma sentença deste tipo. Então, nós temos que falar também de 3 ideais constitutivos da democracia que são pilares para que ela mesma funcione. E, segundo a filósofa Marilena Chauí, as determinações são 3. Primeiro, o conflito. Quando a gente fala em conflito, nós entendemos até como algo pejorativo, porém, divergir inerente à sociedade pluralista. Existem vários pensamentos na democracia. E a democracia respeita, ou deveria respeitar, o pensamento divergente, os discursos plurais e também admite a heterogeneidade dos interesses. Ou seja, as pessoas de pensamentos diferentes e divergentes, elas vão dialogar para chegar a um ponto em comum. Inclusive, a própria democracia ela pode ser questionada por não por não se camuflar, aliás, o conflito de poderes em sociedade democrática é trabalhado pela discussão. Desde os tempos gregos, que as pessoas iriam discursar na ágora. E esse confronto de ideias é natural. Por isso que a democracia histórica ela está sempre se recriando. As discussões elas são sempre passíveis de se criar e se recriar. Então não é à toa que existe a situação e a oposição, que é natural da democracia. Outro ideal constitutivo essencial é a abertura. A informação ela circula de forma livre e não deve ser privilégio de alguns. A cultura também não deve ser restrita somente a um grupo. Portanto, a produção de informação e cultura enriquece esse ideal constitutivo. E, do mesmo modo, produtos culturais mais elaborados, que são supostamente inacessíveis a pessoas mais carentes, eles não devem ser reservados a poucos, nem vulgarizados também. A informação ela deve circular de maneira livre para que as pessoas possam ter ciência daquilo que está acontecendo no país. Por isso que a abertura é essencial. E a rotatividade. Por quê? Numa sociedade democrática, as funções de decisão e direção elas não pertencem a um grupo ou a uma classe, mas elas encontram-se disponíveis para que outros setores da sociedade sejam legitimamente representados. Ou seja, não é de alguém, não é de uma pessoa.
poder não pertence a ninguém. Inclusive, segundo o filósofo francês Claude Lefort, o poder é um lugar vazio. Ninguém pode identificar-se com ele por muito tempo, porque o poder é transitório. O poder ele pertence ao povo. Então, se um desses três não funciona, então a democracia ela desaba. Por isso que eu digo que são essenciais, são o tripé para que a democracia possa, de fato, funcionar de forma legal, de forma bem funcional, certo? Então, nós vamos falar agora de regimes autoritários e totalitários. Quando nós falamos do poder também, esses poderes, essas formas de governar, elas acabam abusando do poder e utilizando de força para manter, seja a força física da coerção ou a força da influência. Anteriormente nós falamos que existem três ideais constitutivos da democracia. Bom, nós vamos perceber ao longo dessa discussão do totalitarismo e do autoritarismo que ou nenhum dos três está presente ou algum deles está faltando. Por isso que diferem da democracia. Bom, o totalitarismo ele tem como características a interferência do Estado em todos os setores. Que setores? A vida familiar, a econômica, a intelectual, a religiosa. Isso é justamente feito para difundir a ideologia oficial, ou seja, não existe mais diferença entre privado e autônomo. Inclusive, na Coreia do Norte, que é um dos países totalitários ainda do século XXI, existem normas rígidas, inclusive para corte de cabelo. Você já imaginou o governo ditar que corte de cabelo você pode fazer ou não? E vai lembrar que o totalitarismo ele é um fenômeno político do século XX, ou seja, não é tão distante. Esse fenômeno mobilizou de modo surpreendente em vários segmentos da sociedade de vários países. Existe o totalitarismo de direita, que ocorreu na Alemanha, com o nazismo e com o fascismo na Itália. Também existe o totalitarismo de esquerda, que tem como orientação o comunismo, surgiu na União Soviética, na China, e até hoje faz parte de diversos países, ainda como supracitado a Coreia do Norte. Voltando, uma das características também do totalitarismo é o partido único, que é rigidamente organizado e burocratizado. Outra característica são os organismos de massa que estão sob tutela do Estado, ou seja, sindicatos, agrupamentos, associações. Não têm autonomia para protestar qualquer que seja a reivindicação. Um fator também muito importante de nós ressaltarmos aqui é a mistificação da figura do chefe. Como assim? O líder é visto não como uma pessoa comum, mas sim como alguém altamente extraordinário, como uma pessoa diferente das demais, quase que com relação com o divino, que faz então com que essa pessoa seja vista como alguém, a única pessoa ou a sua linhagem capaz de tirar o país daquela situação. Isso acaba por dar ares religiosos àquela figura. O Estado ele concentra também todos os meios de propaganda, porque a propaganda é altamente essencial na veiculação da ideologia oficial. Porque é ela que vai forjar as convicções inabaláveis, vai manipular a opinião pública, para assim garantir a opinião popular. A polícia política para controlar o aparelho repressivo. Na Alemanha nós tivemos a Gestapo, na União Soviética nós tivemos a Cheka. A censura de notícias, que é altamente importante. Inclusive nós temos que fazer essa ligação da censura de notícias com o princípio da abertura. Né? São contradições, portanto, nós temos aí essas características do totalitarismo. Bom, e o autoritarismo? Bom, o autoritarismo ele não tem uma ideologia de base. Os regimes autoritários eles costumam ser até indevidamente identificados como totalitários.
O que tem em comum entre eles é o cerceamento da liberdade individual, em nome da segurança nacional. O recurso à massiva propaganda política, toda hora tem propaganda política em vários meios de comunicação, a censura também e o aparelho repressor. Como eu bem falei, não há uma mobilização também, não há uma mobilização popular que lhes dê suporte, as pessoas acabam sendo despolitizadas, eles não têm essa ideologia de base, há um clima de repressão, essa repressão ela gera medo e desestimula as pessoas a participarem politicamente. E os governos autoritários, eles procuram manter a aparência de democracia. Eles permitem a existência de partidos de oposição, embora só existam formalmente, é só um enfeite. Se nós formos tomar como exemplo o regime civil-militar brasileiro, nós tínhamos a Arena e o MDB, sendo que a suposta oposição é mero aparato de enfeite, ou seja, não há uma oposição real. Então, o governo autoritário também posiciona militares na burocracia estatal. Vale lembrar o seguinte: esses regimes eles não têm legitimidade, por quê? São impostos pela força e mantidos por ela. Eles deixaram também nos seus rastros inúmeros casos de violação aos direitos humanos, como tortura, morte, desaparecimento. Inclusive, para muitas pessoas não houve tais barbáries, por quê? A censura funcionou. Então as pessoas não tiveram a livre circulação da informação para ter ciência desses casos. Bom, nós vamos falar também da religião e da democracia. Eu coloquei logo abaixo o artigo 19 da Constituição, que é um dos artigos que rege o princípio da laicidade. O que é a laicidade? É quando um país não dá preferência a religião alguma independentemente de outra, ele respeita todas. Bom, a religião é uma dimensão humana de busca por transcendência, né? Ela se relaciona com crenças em questões sobrenaturais e elas orientam até eticamente e moralmente a nossa vida. Porque muita gente quer saber se não existe alguma coisa além dessa vida, diante de tamanha realidade dura. E na história existiram, né, infelizmente, vários episódios de intolerância religiosa. Por exemplo, a Noite de São Bartolomeu, que ocorreu na França no século XVI. A laicidade, ela busca isso, nenhuma religião será desrespeitada, nenhuma crença será desrespeitada. Em contraposição aos países laicos, existem os países teocráticos. O que são países teocráticos? Bom, os países teocráticos eles se diferenciam de acordo com o contexto da sua época ou situação geopolítica. Porém, o que eles têm em comum é tomarem escrituras sagradas no todo ou em parte como mensagem de divindade, regras a serem seguidas à risca por todos. De fato, o que isso significa? Que a lei religiosa é a mesma lei civil. Então, na prática, você, ao cometer um pecado, você estará cometendo também um crime. Isso é problemático porque cerceia também a liberdade individual. Já pensou, por exemplo, você que gosta de comer aquele hambúrguer com bacon e maionese de bacon e bacon extra? Se de repente o país toma como base uma dessas religiões que diz que o consumo de carne de porco é pecado, aí você vai preso que comeu um hambúrguer que tinha bacon. É uma situação inimaginável nos dias de hoje, mas ainda assim existem países teocráticos com leis bem rígidas, né, e bem problemáticas. Mas enfim, são questões que existem mundo afora. Bom pessoal, nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Agradeço a atenção e que a força esteja com vocês, e a paciência também. Valeu!